E aí, galerinha da Mediação Tecnológica, começando aí mais uma aula de Geografia de Rondônia e hoje aqui o professor Rogério, para a gente poder aprofundar mais sobre o nosso conteúdo na nossa amada e querida Rondônia, beleza? Então fica de olho na tela do nosso conteúdo da aula de hoje. Hoje nós iremos falar, turma, sobre os aspectos populacionais de Rondônia. E essa aula é dividida na parte 1 e parte 2, que é a nossa aula 17. Então, os temas que a gente vamos abordar nessa aula é a evolução da população do nosso querido estado de Rondônia, a população economicamente ativa, que vocês já estudaram lá no terceiro ano, Geografia Geral, quem é a população conhecida como economicamente ativa, beleza? Vamos falar sobre a estrutura etária, como está dividida aí a população do estado de Rondônia e também sobre o crescimento populacional através das migrações. Beleza? Então, nossa aula 16.1, com vários temas para a gente estar abordando hoje durante nossa aula. Habilidade da aula: analisar os significados históricos, geográficos das relações de poder na ocupação da Amazônia e do povoamento de Rondônia. Vem aqui comigo. Quando a gente está estudando geografia de Rondônia, a gente sempre, vem aqui comigo rapidamente, a gente sempre está falando sobre a relação de Rondônia com o restante da Amazônia, porque Rondônia está inserido dentro da região norte e faz parte da chamada Amazônia Legal. Então, a nossa história também, ela vai ter algumas características parecidas aí com a história também de outros estados da Amazônia Legal. É lógico que cada um acaba sendo diferenciado aí por conta dos ciclos econômicos, mas, no geral, quando a gente fala aí de população nativa da localidade, a base econômica, boa parte desses estados da Amazônia Legal tem essa base econômica também bem parecida, aí como a Ari vem trabalhando com vocês durante nossas aulas de Geografia de Rondônia. Beleza? Então, volta lá na tela. Por isso que a gente, quando fala das habilidades, a gente sempre está associando aí a questão da Rondônia com a ocupação da Amazônia. Vamos verificar um pouco sobre a evolução da população do estado de Rondônia. Olha, informação atualizada para vocês aí em relação a todo esse processo de crescimento populacional. Então, Rondônia, em 1970, ela tinha uma população aproximadamente aí de 116 mil habitantes, beleza? 1970. Mas olha só o crescimento de Rondônia, de 1970 para 1980. Então, em 1980, Rondônia já possuía quase aí 504 mil habitantes. Um crescimento, olha, de 331%, galera. Rondônia cresceu muito e esse crescimento não foi por acaso. Vocês já estudaram em algumas aulas de Geografia de Rondônia, a gente também vai intensificar daqui para frente sobre esse processo que contribuiu para aumentar a população do estado de Rondônia em 331% aí em 1980, certo? E de 1990, a população de Rondônia já era de 1.130.000. Em 2000, nós tínhamos uma população de 1.379.000. E como que está a população de Rondônia na atualidade? Informação aí atualizada, conforme o censo demográfico. Na verdade, não é censo demográfico, porque o último censo demográfico do IBGE foi realizado em 2010. E isso daí foi um levantamento da população de Rondônia realizada pelo IBGE. Então, conforme essa pesquisa de levantamento da população de Rondônia, em 2021, a gente já tem aproximadamente aí 1.815.000 habitantes aqui, com base no ano de 2021. Beleza?
Então, mais uma vez, reforçando aí, ó, o último censo mesmo do IBGE foi em 2010, estava previsto para 2020, mas por conta do contexto pandemia não foi possível, e agora em 2021 também, por outros problemas aqui em relação a levantamento de verba, não foi realizado, e esse censo está previsto aí para 2022. Então, com base na pesquisa, nós temos aí 1.815.278 habitantes, que corresponde aí a 0,8% da população atual do Brasil. Rondônia, quando a gente fala de região norte, galera, grava bem essa informação. É o terceiro estado que tem aí o maior contingente populacional. Só fica atrás de 2 estados aí, do Pará e do Amazonas. Então, Rondônia ocupa a terceira posição. Temos aqui um gráfico para a gente analisar esse processo. Eu quero que você analisa comigo este gráfico agora. Preste atenção aí, beleza? O que acontece? A gente observa o processo de evolução da população do estado de Rondônia. Então, nós temos aí os respectivos anos, 2010, 11, 12, e aí toda uma perspectiva, né, para crescimento até 2060. Então, a população de Rondônia, nesse período de 2010 até 2020, se a gente for analisar, 2022, 2021, já não cresceu tanto comparado aí com a década de 70 e 80. Aí você já tem que pensar o porquê que não houve tanto crescimento durante esse período. Se você pegar aqui, como a gente viu inicialmente, lá de 70 para 80, teve aproximadamente um crescimento de 331%. É muita coisa, galera. Então, por que a população de Rondônia ela não cresceu tanto comparada aí com as décadas anteriores? A gente tem que pensar que a partir de 2000, principalmente, iniciou toda a questão do planejamento familiar a nível de Brasil, e hoje a média de filhos do Brasil caiu muito, então vai refletir no crescimento também populacional dos estados que estão inseridos aí no Brasil, beleza? Então é um gráfico que a gente consegue ver essa variação de crescimento e uma estimativa para até 2060, conforme esse gráfico apresentado agora sobre a população do estado de Rondônia. Dados aí da população. Falei para vocês há pouco do censo, né? O último censo realizado foi em 2010. Então, no último censo, a população era de 1.562.409 pessoas. E 2021, conforme o último levantamento, a última pesquisa do IBGE, 1.815.000, também que foi falado há pouco para vocês. Densidade demográfica, 6,58 habitantes aí por quilômetro quadrado. Só lembrando que densidade demográfica, para quem não recorda, é o total de habitantes por quilômetro quadrado. Então, Rondônia, vem aqui comigo rapidamente, você tem que entender o seguinte, que Rondônia não tem o seu espaço geográfico densamente povoado. Nós iremos encontrar algumas cidades como Porto Velho, em algumas áreas, principalmente área urbana, com uma grande concentração populacional, mas mesmo assim Rondônia apresenta aí uma baixa taxa de densidade demográfica, ou seja, uma pouca concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Beleza? Grave essa informação, porque é geografia geral e também geografia de Rondônia. Nós temos uma baixa densidade por quilômetro quadrado no estado de Rondônia. Mas por que, professor? É só olhar aí para a sua região. Pergunto para você, será que na proximidade dos rios, na proximidade das florestas, eu tenho uma grande ocupação, uma grande densidade demográfica? E aí? Não, né, galera? Então a gente vai encontrar essas áreas de vazios demográficos em Rondônia e áreas também com baixas densidade demográfica. Beleza? Vamos lá na tabela novamente. E aí o total de veículos com base 2016 de 1.062.000.
Então, é uma frota até alta, no estado de Rondônia alta, né? Se comparada aí com a questão da população. Nós temos aí uma frota bem alta em relação a veículos no estado de Rondônia. Olha que interessante, outro gráfico para a gente poder analisar acerca da população rural e urbana do estado de Rondônia. Então, maior parte da nossa população, com base em 2018, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a nossa população rural é a maioria, aproximadamente aí 1.149.180 pessoas. E a população rural, aproximadamente aí de 404 mil pessoas vivendo no campo. Então, Rondônia aí tem maior parte da sua taxa, né, de urbanização, vamos colocar, da sua concentração populacional dentro das cidades. Beleza? Tem uma população rural que é muito importante para o nosso estado, porque desenvolve as atividades do setor primário, mas hoje a maior parte das pessoas vivem nas áreas urbanas, ou seja, na cidade, dentro do estado de Rondônia. Outro mapa. Tem um mapinha sobre a situação da população residente por situação do domicílio por município. Então, a gente consegue observar onde que a gente vai encontrar concentração de pessoas e as áreas com menor concentração de pessoas. Então, nesse mapa, para me entender, eu tenho que ler o título, primeiramente, desse mapa aqui do estado de Rondônia e ficar atento na legenda. Então, essas cores mais escuras, conforme a minha legenda, vão representar as áreas com grande concentração populacional, certo? E essas áreas que a gente observa em amarelo, né, esse tom mais claro, as áreas com menor concentração de pessoas. É lógico que existe todo um contexto por trás dessa informação. Às vezes, essas áreas mais escuras, por exemplo, que o Porto Velho, a primeira cidade a ser ocupada, a capital do estado de Rondônia, várias atividades, várias oportunidades de trabalho, então isso acaba favorecendo a ocupação e a gente consegue verificar essa grande concentração de pessoas, por exemplo, em Porto Velho. Mas a gente tem municípios da região central e também nessa região do sul, que tem aí o quê? Uma menor área de ocupação no estado de Rondônia, de quantidade de pessoas. Por quê? São municípios de área menor, que não esses municípios foram criados recentemente, então não tem tanta atividade ainda desenvolvida dos setores econômicos, muitas das vezes predomina o setor primário, então a gente observa essa menor concentração. Como a gente viu no gráfico anterior, maior parte da população do estado de Rondônia vive aonde? Vive nas áreas urbanas, ou seja, nos perímetros aí das chamadas cidades do estado de Rondônia. População economicamente ativa. Vem aqui comigo rapidamente para falar sobre população. O que é a população economicamente ativa? Essa população, galerinha, chamada também de PEA. P-E-A. Pronunciando PEA. Significa essa população que está apta para o trabalho, que varia aí de 15 até 59 anos, que seria a partir de 60, é a população de idosos. 15 a 59 anos. Então, de repente, você pode até falar, tá escutando essa aula, assistindo essa aula e falar de repente, professor, mas aqui na minha área eu tenho pessoas com 12, 13 anos que trabalham já, mas de acordo com esse levantamento da PEA, população economicamente ativa, é a partir de 15 anos até 59 anos. Beleza? Então, voltando aqui para o quadro, que eu estou só revisando pontos que já foram abordados na aula de Geografia Geral. Então, PEA é a população de um país ou região que trabalha, que está apta para o trabalho, ou está procurando serviço, é a chamada população economicamente ativa. Então, por isso que fala aqui no texto, que vai incluir a população ocupada e os desempregados, que estão nessa faixa etária de 15 a 59 anos. Ela é dividida aí por setores econômicos. E falando de setores econômicos, Rondônia tem concentração de pessoas nos 3 setores econômicos. Daqui a pouco a gente vai verificar qual é o setor
que tem mais pessoas. Mas dentro do Estado a gente tem a participação do setor primário, secundário e terciário na nossa economia. É lógico que, por exemplo, em Porto Velho, a gente tem uma grande concentração de pessoas no terciário. Mas, de repente, o município aí do seu município, maior parte dos empregos é na agricultura, é no extrativismo vegetal, é no extrativismo mineral. Aí eu pergunto para você aí, qual é o setor dessas atividades aí de extrativismo mineral, vegetal, agricultura, pecuária? E aí, galera, é o primário? É o secundário? É o terciário? Vamos lá? É o setor primário que corresponde ao setor dessas atividades que eu acabei de falar para vocês. Então, quando eu falo de pé, a gente vai entender agora onde que concentra a maior parte da população economicamente ativa do estado de Rondônia. De acordo com o IBGE, a gente observa na história de Rondônia uma diminuição da população no setor primário. Por quê? Rondônia também, assim como outras partes do Brasil, passaram aí pelo processo, passou, no caso em Rondônia, pelo processo de mecanização das atividades do campo, galera. Então, a partir do momento, vem aqui comigo rapidamente, a partir do momento que o trator chegou lá no campo, o maquinário, a colheitadeira, ela começou a substituir o trabalho do homem. Então, esse processo de mecanização de Rondônia também contribuiu para o êxodo. As pessoas começaram a deixar essas partes de Rondônia, lá das áreas rurais, que passaram pelo processo de mecanização e acabaram buscando trabalho em outros setores econômicos. Por exemplo, aí como o setor da indústria, que é o secundário, e também o setor terciário, que é o setor de serviços e comércio. Principalmente essa saída do campo após aí mais ou menos a década de 70, 80 e no início dos anos 2000 no estado de Rondônia. Porque nos 70, 80 recebeu uma grande quantidade de pessoas nas áreas rurais do estado. Mas conforme o processo de evolução dessas cidades, as pessoas foram deixando esses territórios das áreas rurais e buscaram aí a fixação na parte urbana dos municípios. Beleza? Vamos lá. Galera, então, olha só, diminuiu, né, essa questão do setor primário, do contingente de pessoas trabalhando, e surgiu o quê? No estado de Rondônia, o que a entrada agora de um novo setor. Então, quando eu falo do setor econômico, por exemplo, o setor secundário, a ocupação é relativamente pequena. Por que relativamente pequena? Eu tenho que lembrar que a Rondônia, ela não tem aí um campo bem amplo da indústria, comparado, por exemplo, com a região sudeste, com outras regiões do Brasil, como aqui na região norte, Manaus, né, o estado do Amazonas. Não, Rondônia tem aí, vamos colocar, um setor secundário ainda que está crescendo, que está em expansão na atualidade. Então, a gente tem uma pequena concentração de pessoas no setor secundário, certo? Que, apesar de ser poucas pessoas, também aumentou o contingente nesse setor secundário com o passar do tempo, porque a construção civil, por exemplo, as hidrelétricas, as construções também entram, se englobam aí no chamado setor secundário. O setor terciário, galera, é o que ocupa a maior parcela da população economicamente ativa de Rondônia, mas apresenta ainda muitas pessoas em subempregos. Olha, setor terciário, serviço e comércio, muitas das vezes o aluno, ou de repente até você que está aí assistindo nossa aula, pensa que o setor terciário predomina somente o comércio. Não, tem o dentista que vende a sua mão de obra, o seu serviço, que faz parte do setor terciário. O profissional da educação, o advogado. Então, o estado de Rondônia, se você observar, tem uma grande quantidade aí de funcionários públicos que fazem parte desse setor de serviço,
da saúde, da educação, de obras, enfim. Então, os setores de serviço, né, no caso, o setor de serviço, que é o terciário, ele compreende não somente o comércio, tá, galera? Mas também o setor de serviços. Vamos lá. Estrutura etária da população. Deixa um pouquinho a pé de lado aí, agora preste atenção na estrutura etária da população. Só revisando, o que é a estrutura etária? É como a população está dividida. No Brasil ainda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem 3 faixas etárias da população do Brasil. Primeiro são os jovens, que vai de 0 até 19 anos, a primeira faixa etária. Os adultos de 20 até 59 anos. E os idosos acima de 60 anos. Segundo os dados aí do último censo, esse aqui não é o último, né, o antepenúltimo. Com base em 2000, Rondônia vem diminuindo aí o número de jovens até 19 anos de idade, com um correlato aumento na proporção da população adulta. Então, a gente traz esse texto, falando de 2000 ainda, para você poder entender a evolução da população do estado de Rondônia. E hoje, professor, ainda é jovem? Não. Hoje, a maior parte da população brasileira é formada por adultos. Então, a gente vai ter maior parte dessa população agora formada por adultos. Beleza, galera? Mas até 2000, Rondônia já vinha perdendo aí, ó, esse número de jovens, que era bem expressivo no estado, para entrar para uma nova fase, uma nova etapa da população de adultos. Beleza? Vamos lá, vamos trocar a cor aqui para vocês para ficar melhor. Beleza, galera? Essa cor fica clara aí na tela. Então, nós temos aqui a distribuição, agora comigo, vamos analisar aqui a pirâmide etária, distribuição da população por sexo, por grupo de idade em Rondônia 2000. Ah, professor, 2000? Não, a gente vai entender a evolução. Então, olha como que era a base da pirâmide da Rondônia, do estado de Rondônia em 2000. Ó. Nós temos aí homens e mulheres, a gente tinha ainda aí uma expressiva taxa de nascimento no estado de Rondônia, a natalidade ainda até era bem expressiva no estado, e a nossa população, que é a nossa expectativa de vida no topo da pirâmide, não era tão alta. Estava ainda nesse processo ainda de expansão, de crescimento, né, da nossa porção mais alta da pirâmide. Olha a pirâmide de 2010. Observa aqui, ó. Na de 2000 eu tenho aqui a população de 0 a 4 anos, 5,7%. Homens. Mulheres, 5,5%. Vamos aqui em 2010. Eu tenho agora na pirâmide de 0 a 4 anos, homens, 4,2%. Mulheres, 4%. Então, houve o aumento da taxa de natalidade comparada com 2000, ou houve a queda no número da taxa de natalidade em Rondônia? A queda, né, galera? A gente observou lá na casa de 5. E agora a gente está vendo aqui de 0 a 4 anos, na casa de 4,2%. Já a expectativa de vida, vamos pegar uma faixa etária aqui, ó, de 75 a 79 anos, 0,3, 0,2. Agora, nessa faixa etária de 75 a 79, aumentou um pouquinho, mas aumentou, 0,4, 0,4. E a gente já tem uma população nessa faixa aí de 85 a 89 anos, com 0,1% da população do estado. Então, o que a gente consegue observar nessa evolução de pirâmide? Redução da natalidade, da média de filhos também na estado de Rondônia e o aumento gradativo da expectativa de vida do estado de Rondônia. Ou seja, as pessoas começaram a viver mais também dentro do estado de Rondônia. E os motivos, vocês já estudaram aí na Geografia Geral, a questão da melhoria da saúde, do saneamento, do acesso à alimentação mais saudável, enfim, acaba refletindo aí na média de ano de vida de uma população de um determinado estado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pirâmide etária indígena de Rondônia.
Olha, se comparado aí, a gente vai encontrar aí, ó, de 2000, esse período 91, só para você entender, olha que diferença, né? Olha, quando a gente olha para a taxa de natalidade, a média de nascimento da população aí jovem numa comunidade indígena ainda é bem alta, com base nesse gráfico de evolução de 91 a 2000, é alta porque a gente sabe que existe ainda toda uma questão cultural, não existe toda essa conscientização em relação com a população da cidade, onde tem a conscientização do planejamento familiar, a questão do preservativo, das práticas de cuidado da família. Então, a gente tem uma realidade diferente da população da cidade e da população de uma comunidade indígena, por isso que a gente observa essa diferença em relação à questão aí, galera, da taxa de natalidade, da população jovem, né? Crescimento através da migração. A gente vai falar um pouco agora sobre a questão da migração no estado de Rondônia. Então, Rondônia é considerada aí um espaço geográfico de fronteira e desde a colonização europeia promoveu-se a exploração de recursos do setor primário do estado de Rondônia. Então, lá no século XVIII, as entradas da bandeira, que Rondônia, nós tínhamos aí a procura nessas regiões aqui, Rondônia, Mato Grosso, do ouro. Rondônia também já foi destaque na produção da cassiterita, Rondônia tem reservas de diamante. Então, o setor primário, ele é importante aí para a economia do estado de Rondônia. E hoje, principalmente com o setor aí das atividades da agropecuária, o ramo da agropecuária, que faz parte do setor primário. Certo, galera? Então, a gente tem uma questão de histórico, ó, em razão da não definição aí dos limites propostos pelo Tratado de Tordesilhas. Rondônia foi por muito tempo uma região aí que só vivia sendo disputada entre Espanha e Portugal. E depois que foi resolvida a questão de Rondônia em relação ao domínio de Espanha e Portugal com o Tratado de Madrid, Rondônia, ela teve vários conflitos também em relação à posse territorial com a Bolívia. Como outro estado da Amazônia, foi sempre submetido a uma economia extrativista, que eu falei para vocês, do extrativismo vegetal, mineral, e a gente traz alguns marcos importantes em relação ao extrativismo em Rondônia. A gente tem o mineral aí, como eu falei há pouco para vocês, do ouro no século XVIII, da borracha lá no século XIX e início do século XX, que também foi importante para trazer vários migrantes para o nosso território. Falando sobre a borracha, vocês já estudaram história, nordestinos que chegaram para trabalhar com a borracha, que vieram por conta da seca intensa na região do Nordeste, os soldados também da borracha depois, com a produção da borracha para atender a guerra. Então, vocês já estudaram todas essas informações de história. Beleza? Só estou relembrando para vocês esses tópicos importantes aqui do estado de Rondônia, quando a gente fala de processo migratório. No final aí do século XIX, né, já falei para vocês há pouco, sobre a questão da produção da borracha, foi muito importante a chegada aí dos nordestinos para trabalhar com a borracha dentro do estado de Rondônia. Depois você faz essa leitura aí para complementar essa informação que eu passei para vocês, porque é conteúdo, galera, também da disciplina de História. Então, desde o primeiro contingente de imigrantes nordestinos, resultou, quando essa galera veio para Rondônia, e não foi uma ocupação maciça que preencheu todo o espaço geográfico de Rondônia. A gente teve aí um povoamento aí rarefeito, algumas áreas ocupadas e maior parte das áreas não. Então, na capital, que é Porto Velho, instalou-se uma pequena classe industrial, e essa classe industrial foi graças a esse processo da produção aí da borracha aqui na região amazônica, no caso Rondônia, nessa região de Porto Velho.
Mas aí, mais uma questão histórica para vocês. A crise da borracha. Então, teve um problema aí com a crise da borracha. Os ingleses levaram semente da nossa seringueira lá para Malásia, Singapura, e comprometeu a produção de borracha no estado de Rondônia. E o que influenciou aí na ocupação? Paralisou o processo de ocupação e povoamento de Rondônia. Porque a borracha, ela começou a ser produzida em grande escala lá na Malásia, de uma forma mais fácil de se extrair, num sistema mais organizado, sistematizado. E em 1940, a população de Rondônia tinha apenas aí de 590, aproximadamente, era de apenas 591 mil habitantes. Menos de um habitante por quilômetro quadrado. Beleza? Então, a gente tinha uma pequena população no estado de Rondônia, tá? Não é 591 mil não, tá, galera? Cancela essa informação. Nós tínhamos uma pequena população, porque Rondônia vai conseguir uma população maior somente lá naquele período de 70 e 80. Beleza? Vamos lá. Temos um mapinha aqui, rapidamente, para a gente analisar esse mapa, sobre a questão aí da ocupação do estado de Rondônia. Então, nós temos lá no século XIX, o primeiro ciclo da borracha, que migraram para o estado de Rondônia, o quê? Nordestino, certo? Então, no ano de 1877, mais uma vez reforçando o motivo desse processo migratório, a seca do Nordeste. Muitos nordestinos, principalmente do Ceará, foram estimulados a migrar para a Amazônia para trabalhar com a extração, que é a borracha aqui da Amazônia. Então, a migração para a terra da fartura foi estimulada com o aval dos governos estaduais nordestinos. Teve apoio do governo lá do Nordeste e também houve o quê? Campanhas do governo para estimular a migração para o estado de Rondônia. Calcula-se que mais de 60 mil de pessoas migraram para a região da Amazônia para trabalhar como soldado da borracha. Nesse período que eu falei para vocês aí, para mais de 60 mil vieram trabalhar aí como soldado da borracha, principalmente aí com a produção da borracha voltada, que eu falei para vocês, para a guerra. Então, o povoamento de Rondônia tem início no final do século XVII. Nessa região já vivia quem? As comunidades tradicionais, que são as comunidades indígenas, e também tínhamos aqui algumas missões jesuítas no estado de Rondônia. Com a distribuição espacial, que seria essa ocupação geográfica, irregular. Só há registro de passagem do bandeirante à procura de ouro, bem como das drogas do sertão. Você já estudou também história sobre as drogas, sobre os temperos, enfim, que procuravam aqui nessa região, nesse período aí do século XVII. Então, Rondônia teve um efetivo processo de ocupação, principalmente a partir do século XX, metade do século XX em diante, que a gente vai conseguir ver essa ocupação em Rondônia de uma forma bem mais expressiva. Beleza? Outro momento importante aqui, sobre a migração no estado de Rondônia, já é nas décadas de 70 e 80, nós vamos ter um grande crescimento populacional do estado. Lembra de 70 para 80, mais uma vez vou falar para vocês, esse crescimento aqui aproximadamente aqui de 331%. Eita, ficou feio, eu ia fazer já um símbolo de multiplicação. De 331%, aumentou muito a população aqui de Rondônia, mas agora já não foi mais pela questão do ciclo da borracha. Nesse período você tem que lembrar que agora, nesse período de 70 e 80, as pessoas foram estimuladas a migrar para Rondônia, porque surgiram vários projetos aqui de ocupação dentro do estado de Rondônia, chamada aqui a nova fronteira agrícola. Então, houve doações de terra e a gente vai ter um grande fluxo populacional do estado para o estado de Rondônia, principalmente da região sulista do Brasil. Principalmente paranaenses vieram para o estado de Rondônia nesse período de 70 e 80. E aí eu tenho que mencionar para vocês alguns pontos importantes sobre esse processo migratório. De 70 para 80, essas pessoas vinham lá do campo, lá da região sul principalmente, porque o campo ele já passava por esse processo de mecanização. Beleza? A estrutura, a gente sabe que na metade do século XX, o campo também no Brasil, 1950 em diante,
passou por toda essa estruturação de modernização, por conta aí do avanço do crescimento industrial. E essas pessoas começavam agora a buscar novas terras, porque boa parte das suas terras ela tinha perdido aí para os maquinários dos grandes latifundiários. Várias terras foram destinadas para os grandes latifundiários, e esse produtor familiar, esse agricultor familiar, acabou perdendo terras por conta aí da mecanização no sul do Brasil, e não conseguiu competir com o grande latifundiário, porque não tinha tanto capital. Então surgiu essa oportunidade de migrar para o estado de Rondônia, com a promessa de doações de terra, recebimento de áreas para cultivo, mas não foi assim tão fácil não, galera. Esse migrante chegou aqui no estado de Rondônia, viajou aí nessa BR-364, enfrentou várias dificuldades, porque não era pavimentada para poder chegar nas áreas de doações de terra, e muitas das vezes ele vinha e não tinha tanto recurso, ele ocupava uma terra que o solo não era tão produtivo. E isso acabou aí trazendo aí o quê? O abandono das terras e a busca de novas terras também no estado de Rondônia. Esse período aí de colonização de 70 e 80 contribuiu também para aumentar a questão do desmatamento em Rondônia. Porque você tem que lembrar que nesse período ainda a gente tinha uma agricultura que não era moderna, porque estava se formando aí essa grande população do estado de Rondônia. Então o cara tinha até conhecimento de técnicas lá no sul do Brasil, mas quando ele veio para Rondônia ele não pôde trazer todo o seu maquinário para produzir. Então o que acontece? Você tem que entender que esse cidadão, muitas das vezes, a prática utilizada aqui no estado de Rondônia no primeiro momento era fazer as derrubadas e queimadas. Então esse processo aí migratório, a partir de 70, 80 também, ele contribuiu para o aumento da população do estado de Rondônia, como eu falei há pouco para vocês, principalmente de pessoas da região sul do Brasil, mas também intensificou a questão do desmatamento no nosso estado de Rondônia. Beleza? Então é isso, galera, os principais pontos desse processo de evolução da população de Rondônia. Depois faça a leitura do material, pegue aí o seu caderno, faça a revisão e a gente volta aí daqui a pouco com a nossa aula de revisão. Valeu, galerinha, até mais, tchau!